Mas eu vou começar falando de memória, porque volta e meia eu tenho pequenos lapsos de memória. Quem não? Você também tem? Às vezes a gente esquece uma coisa que a gente está falando, às vezes olha para uma pessoa e fala, como é que é o nome dela mesmo? Ou então pior, de onde é que eu conheço essa pessoa, né? Bom, são pequenos esquecimentos, mas às vezes eles incomodam bastante. E alguns tornam-se até mais graves, quando a gente esquece a boca do fogão ligado, né? Não sabe onde está a chave do carro e fica no meio da rua dando bobeira para falta de segurança. Enfim, gente, já descobrimos um pouquinho que o aumento da ansiedade, a má alimentação, alterações do sono, uso de remédios estão entre as causas mais comuns e ainda mais nesse momento de pandemia. As nossas rotinas foram totalmente alteradas, né? Então, para nos ajudar a entender esses lapsos e por que eles ocorrem, o nutrólogo Cláudio Muti está aqui para conversar com a gente. Oi, Seja Claudinha. bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Muito bom te receber, viu? Obrigado. Te convidar para sentar aqui e eu sento na minha poltroninha. E a gente fala sobre memória. Vamos falar. Eu quero te perguntar uma coisa. Sua memória não falha, não? Falha, lógico que falha. Falha? Falha. Mas quando a gente tem que se preocupar? A gente se preocupa quando a minha memória é muito boa. De repente começa a falhar. Alguma coisa está acontecendo errado. Tem que pesquisar o que é, né? Então, várias coisas podem atrapalhar a nossa memória. Nesse momento, o estresse e ansiedade que nós estamos vivendo por causa dessa pandemia. Segunda coisa, depressão. Nós somos um dos países que tem um alto índice de depressivos, né? Depressão atrapalha a memória. Outra coisa é falta de atenção. Quando você não tem atenção, você é apresentado para uma pessoa, você falou de esquecer o nome, você nem deu muita atenção, né? Também faz. O que é legal quando você conhece uma pessoa? Essa aqui é a Cláudia. Você repete para você, Cláudia. Você acaba guardando o nome. Então, quando a pessoa te apresenta, você fala, oi, Cláudia. Tchau, Cláudia. E repete o nome dela, pensando, Cláudia. Isso ajuda bastante também. Outra coisa que pode acontecer também é o Alzheimer. Quando você começa a esquecer, o que é Alzheimer, você tem esquecimento dos fatos mais recentes. Você começa a esquecer as coisas, né? Até o ponto, depois, a pessoa com Alzheimer esquece os hábitos de higiene, esquece se alimentar e tudo. Mas não é para o povo pensar que, eu estou esquecendo, estou com Alzheimer. Lógico que não. Está todo mundo tendo falhas de memória, principalmente nesse momento de pandemia, um momento de estresse. Está todo mundo estressado, né? Eu te fiz a pergunta porque eu sei que você tem um hábito alimentar muito certinho, né? Você é bem disciplinado com a sua saúde, com aquilo que você come. Mas então não é só a alimentação que vai influenciar na memória, tem todos esses fatores. A alimentação ajuda muito também. Uma coisa importante que eu vou falar para todo mundo aqui, eu sei que vai chocar um pouquinho, tem uma coisa que a gente faz, já foi montanha-russa? Montanha-russa é uma delícia. Sou fã de montanha-russa, adoro. Então, vou te contar do prejuízo da montanha-russa. É mesmo? Muito perigoso. Perigoso demais. Por quê? Você faz uma coisa chamada concussão. O que é concussão? O cérebro, ó, que você faz na montanha-russa, bate no osso, você vai machucando o seu cérebro. Isso atrapalha a memória, atrapalha em todos os aspectos. Gente, então aqueles lutadores, eles têm problema de memória. Por isso que todos. Teve um que morreu um tempo atrás, que era um campeão, esqueci o nome dele. Ele teve Parkinson, ele teve concussão. Faz assim, ó, concussão. É o Ali Mohamed. Mohamed, isso. Você vai batendo o seu cérebro, bate no osso. Você faz assim, o cérebro bate no osso, concussão. E aí começa a afetar em várias coisas. Então, por isso que tem perda de memória, Parkinson. Você vê que os lutadores no final vão ficar com Parkinson, essas tremedeiras. Esses desse futebol americano também, que eles fazem muito impacto também, é outro que eles vão ter problema no futuro. Outra coisa importante para falar para todo mundo também, essa coisa de brincar com o bebê, joga o bebê, chacoalha o bebê, tá chorando, chacoalha o bebê, faz assim. O bebê faz isso, ó, Você pode estar prejudicando seu filho pro resto da vida. Gente, como é importante falar isso. Não, é muito importante. Porque a gente faz isso com o bebezinho, de brincar, e ele dá gargalhada e a gente acha graça. Olha que coisa séria, vovô e vovó. Vô e vó gostam de fazer essa brincadeira, né? Parou. Todo mundo chacoalha o bebê. Você vê as pessoas jogando, chacoalhando o bebê.
E quando chora, os coitadinhos, pare de chorar, concussão, concussão. Você vai causar um malefício para o resto da vida dessa criança. Outra coisa é trauma, né? Trauma de um acidente também. Um acidente você faz um trauma grande também, você acaba machucando o seu cérebro também. Então você pode ter perda da memória de um momento ou um pouco passado também. Então tem várias coisas que causam isso aí. O estresse causa muito isso aí. O estresse, quando você estressa, eu já falei uma vez aqui, você produz cortisol, que é um hormônio que te estressa, que é produzido na suprarrenal. Para a produção desse hormônio, que é o cortisol, o hormônio do estresse, você utiliza um monte de nutrientes, vários nutrientes para produzir o cortisol. E falta para sua memória também. Então começa a faltar coisa. Então fica deficiente em nutrientes. Ficou deficiente em nutrientes, a memória começa a falhar também. Então a gente não é para pensar, eu tô esquecendo as coisas, eu tô com Alzheimer. Não é isso aí, minha gente, porque todo mundo já pensa nisso aí, né? Alzheimer, que é doença inflamatória. Alzheimer é doença inflamatória, eu já falei muito de inflamação. Mas então, tem que ver as causas, né? Como eu falei, é estresse, é depressão, falta de atenção, né? Ah, você viu a coisa, tá. Outra coisa, aquele hábito de pegar e abrir a geladeira. Isso é muito automático. Você vai para abrir a geladeira, é automático. Às vezes é que nem respirar. Você vai para a geladeira, abre a geladeira. O que eu vim procurar? Mas você nem sabe o que veio procurar, porque é automático. Você abre para ver o que é e fecha. Entendeu? Tem coisas que a gente é causado pela falta de atenção. Falta de atenção. Então vamos tentar organizar aqui para te organizar em casa. Primeiro ponto eu penso, prestar atenção, porque se a falta de atenção te gera lapso de memória e isso te angustia, você vai ficar mais estressado, né? Porque quando a gente começa a perceber que a gente está sem memória, a gente fica nervoso em relação a isso. Então, começa prestando atenção. Precisamos se alimentar, precisamos nos alimentar melhor. Melhor, com certeza. A alimentação adequada, você falou do pão, de vez em quando a gente pode comer. Quando a gente inflama, o corpo desinflama, mas se a gente come muitas coisas inflamatórias, a gente inflama mais que o corpo consegue. Alzheimer, Parkinson. O que é bom para a memória, para comer? Assim, que tipo de alimento é bom? Tem vários alimentos. Complexo B ajuda bastante. Então, eu preciso de proteínas. Eu preciso comer carne, é bom comer carne. Quando eu como carne, eu aumento a absorção de complexo B. E quando eu como carne também, não estou falando para comer todo dia, comer 3 vezes por semana. Quando eu como carne, o meu estômago produz mais ácido também. Se eu produzo mais ácido, eu quebro mais o alimento e eu vou absorver mais nutrientes. Então, proteínas é legal também. Frutas. Variar frutas, tem que ser uma alimentação verde, saladas, mas eu falo frutas, mas não suco de fruta. Suco de fruta tem muita frutose. A gente compra um produto, ai que bom, esse produto não tem nada, só tem frutose. Frutose é um veneno quando sozinho, sem a fruta. O que a frutose faz? Suco de fruta. Você vai tomar um suco de laranja natural, faz 5, 6 laranjas, frutose alta. Vai para o seu fígado, é metabolizado na forma de triglicérides. Triglicérides vai para o seu corpo, deposita gordura e faz a esteatose hepática. Então, frutas é importante. Comer as frutas, né? Comer as frutas, muitas coisas. Com casca ajuda também. O bagaço, a laranja também, porque faz seu intestino funcionar melhor. Verduras que vão fazer seus probióticos melhores. As verduras e alimentos probióticos também. Ajuda na absorção de nutrientes e ajuda seu cérebro também. No estresse, comer direito, porque se você não come direito, todos os nutrientes vão ser usados. Se você tiver pouquinho, vão ser usados para produzir cortisol. Então, se alimentar bem, tirar o açúcar, tirar o adoçante. Ah, mas eu sou diabético e toma 100. Se for preciso, toma, varia os adoçantes. Falamos de adoçante há pouco tempo aqui também. Pãozinho, eu não vou comer mais pão, come de vez em quando. Você vai aprender aqui na receita. Vai aprender a receita de hoje, vai fazer para testar. Vai testar o pão. Doutor, vou abrir a conversa para a turma, porque as perguntas vêm do jeitinho que eles querem entender. Tá bom? Então eu volto em 2 minutos, você manda a pergunta e a gente passa aqui. Doutor Cláudio Monte responde. Já. Segura aí. Se você ainda não tem o WhatsApp do programa, salva no seu celular. É o 11 9 50 45 18 40. Tô esperando, viu? Mais uma coisinha que eu vou falar, que eu esqueci de falar, é o sono. O sono é muito importante. Todo mundo já ouviu falar o sono reparador. Quando você dorme, você produz um hormônio chamado melatonina no seu cérebro, na pineal.
E a melatonina faz o quê? Durante o dia, a gente produz um monte de radicais livres. Só de pensar, respirar, você produz radicais livres, faz sujeira, você vai sujando o seu corpo. À noite, a melatonina vem e faz essa limpeza. Então, um sono bom é um sono reparador. Sono que é natural, porque quando você toma remédio para dormir, o sono não é reparador. Aí bagunça a memória, aí piora, viu? A Tanto é que falta as de pessoas que memória. tomam remédio para dormir têm diminuição da Exato. memória. Primeira pergunta, qual é a alimentação que melhora a memória? Parabéns pela pauta, muito obrigada. Para começar, para melhorar a sua memória, você tem que desinflamar. E como que você faz para desinflamar? Começa a tomar ômega 3 ou alimentos ricos em ômega 3, ômega 9, que são anti-inflamatórios. O que nós temos de ômega 3? Não é o salmão, tem o salmão, mas tem outras coisas. A sardinha, o atum, peixes de água salgada. Só uma coisa que eu vou falar para o público. Todo mundo pensa assim, eu vou comprar uma sardinha minha, eu vou comprar, eles acham que é melhor, em água. Mas só que está errado. Quando você for comprar a sua sardinha, compra em óleo. Por que em óleo? Porque os peixes e a sardinha também têm muitos metais pesados, tóxicos. E o óleo faz o quê? Ele vai tirando esses metais tóxicos da sardinha e do atum e tudo que você tem. Então ele tira e você joga fora o óleo, você melhora. O uso de peixes de água doce piora um pouco a memória, porque os peixes de água doce, eles estão ricos em mercúrio. Os nossos mananciais, a nossa água daqui do mundo inteiro está contaminado por mercúrio, principalmente aqui no norte, centro-oeste, porque tem muita mineração. O mercúrio vai acabando com a sua memória também. Então, come ômega 3 e, como eu te falei, alimentos saudáveis, verduras, frutas, o mais colorido possível. Não esquece de comer uma carne de vez em quando ou qualquer tipo de proteína, pode ser uma proteína animal ou vegetal. Muito bem. A Genilza, de Angical, no Piauí, ela quer saber, menopausa afeta a memória? Que pergunta perfeita, Genilza. É isso mesmo, minha amiga. Afeta a memória. Quando a mulher entra na menopausa, todo mundo sabe que a mulher pensa mais, é mais rápida em tudo, né? Todo mundo sabe isso aí. A mulher pensa em 3 coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue. Por quê? Por causa do estrógeno. A mulher tem muito estrógeno. Quando entra na menopausa, abaixa o estrógeno. E o estrógeno é importante para a memória, infelizmente. Depois você pode ver que o seu médico vai repor seu estrógeno. Ontem a gente falou de menopausa, a gente falou de reposição hormonal, já está disponível para você no nosso canal do YouTube. Corre lá se você tiver alguma dúvida, mas depois que acabar o programa, tá? Agora aqui a próxima pergunta. Eu tenho 30 anos e tenho com frequência lapsos de memória. Isso significa que no futuro eu venha a ter Alzheimer? Não, não significa. Lapsos de memória que você está tendo aos 30 anos, você tem que pensar, eu já tinha isso, era frequente na minha vida ou não, está começando a acontecer agora. Se está acontecendo agora, não significa que você vai ter Alzheimer, em hipótese nenhuma. Significa que algum problema está acontecendo em você, como eu falei, estresse, depressão, falta de atenção, alguma coisa tumultuada na sua vida faz os lapsos de memória. Tá? Não é que vai ter Alzheimer, não. Tá, joia. A próxima pergunta é da Sueli Fernandes, de Rio Claro. Beijo, Sueli. Ela diz assim, meu pai tem 73 anos e fica muito esquecido com relação às pessoas e às coisas. Pode ser Alzheimer? Pode ser sim. A gente faz alguns testes para as pessoas que estão tendo Alzheimer. Sabe? Um dos testes que a gente faz, a gente manda desenhar um relógio e uma hora. Por exemplo, você fala pai, desenha um relógio e marca 5:10. Se você vê que isso começa a alterar, é muito provável que ele possa começar a estar tendo essa doença, que é o Alzheimer. Tá joia. O Sandro, da Bahia, ele quer saber se bebida alcoólica atrapalha, traz perda da memória. Sim, muita gente... Eu nem sei que eu fiz bebida demais, a bebida alcoólica traz perda de memória. Lógico, se você beber com frequência, você vai acabar com seus nutrientes, você vai se inflamar e aí, com o tempo, os seus neurônios vão se acabando e a sua memória vai indo embora. Mas, de vez em quando, não faz mal nenhum. Um vinhozinho tinto rico em resveratrol, que é muito importante. Eu quero te fazer essa pergunta, não tem necessariamente a ver com memória, mas é interessante todo mundo saber. O que é beber de vez em quando? É muito de vez em quando uma tacinha. De vez em quando significa o quê? 5 dias, 4 dias, 3 dias, 2 dias? Não, se você bebe de vez em quando todos os dias, você está viciado no álcool.
Ah, eu vou sair o final de semana, aí eu vou fazer um jantar em casa, jantar com minha esposa, com meu marido, vou tomar uma tacinha de vinho. Não é beber uma garrafa de vinho. Quando você começa a beber uma garrafa de vinho, é vício, é vício. Doutora, a castanha do Pará também pode melhorar a nossa memória? A pergunta é do José Newton Aguilar, de São João da Chapada, Minas Gerais. Obrigada, José. Sim, José, melhora, rica em selênio. Mas lembrando que você come 1 ou 2 por dia, porque o excesso de selênio causa prejuízo para você. Ajuda, sim, não só a castanha do Pará, mas as oleaginosas, todas melhoram, que elas têm ômega 3, ômega 9, desinflamam e melhora a memória. Joia. A falta de alimentação adequada ou nos respectivos horários pode também afetar no bom funcionamento do cérebro? A pergunta é do Daniel, de Pernambuco. Daniel, a alimentação inadequada vai prejudicar, mas esse negócio de o horário certo, quem fez fomos nós. Na época das cavernas paleolíticas, quando nós viemos, não tinha nem relógio para saber e não era almoço, jantar, 3 em 3 horas, que essa coisa é balela, não tinha isso daí. Você tem que se alimentar bem. Se você se alimenta no seu dia, verduras, frutas, mais colorido possível, uma proteína. Então, não tem a ver com o horário certo. Muitas vezes você, num horário seu que você não está conseguindo comer num certo período, se você não tiver muitos nutrientes, daí o seu cérebro vai deixar você ansioso, nervoso. Mas quem é rico em nutrientes é tranquilo. Eu fico 24 horas sem comer. Olha, é o jejum. Cabeça 24 horas, coisa boa. Sim, ninguém faz isso. Antônio Borges, de São Paulo, qual é o melhor exercício para a memória? Caça-palavras, jogo dos 7 erros? Todos os exercícios são bons para a memória. Que você pensa, quando você pensa, você oxigena o cérebro. Caça-palavras, isso aí, tudo isso aí. Mas a melhor coisa, isso ajuda muito, tá? Todo mundo fazendo caça-palavras, dessas coisas assim. Mas ajuda bastante. Mas a melhor coisa que tem é a alimentação. Não adianta você fazer caça-palavras e comer mal, coisas inflamatórias. Se você for pensar, pensou muito, não tem Alzheimer. Olha, nós temos casos aqui, a primeira-ministra Margaret Thatcher morreu de Alzheimer e ela não pensava, era uma mulher super inteligente, pensava demais. Nós temos casos no Brasil, não vou falar o nome também. É verdade. Última pergunta. Qual foi a primeira pergunta que eu te fiz hoje? Ai, meu Deus do céu, não lembro. Brincadeira. Você lembra? Não, sabe, não sei se eu lembro, mas... Eu lembro. Mas eu não estava pensando em perguntar isso para você no final, mas agora que eu tive essa ideia. Mas eu te perguntei se você também tem lapso de memória. Tenho. Tem, tá vendo mas eu falo muito depressa, mas a minha memória é muito boa, está cada vez melhor, sabe? Acho que a minha memória é melhor do que quando eu tinha 18 anos. Me alimento melhor, faço as minhas coisas melhor, desinflamo mais. Minha memória é melhor que 18 anos. Eu sempre me achei meio burrinho, assim, sabe? Gente, imagina se fosse inteligente, né? Mas eu tô Olha cada vez mais inteligente agora. Deve ter passado em medicina na primeira prova de vestibular, entendeu? Fazer o quê? Não aconteceu, né? Por acaso. Bom, mas foi comprovado também que quando a gente está sob estresse, porque dá uma entrevista, assim, de repente, um monte de gente, luz e tudo dá aquele nervosinho, né? Atrapalha a memória mesmo que momentaneamente. Doutor Cláudio Muti, muito obrigada. Gente, ele está no DR Cláudio Muti, com 2 T's, no Face, no Instagram, DR Cláudio Muti. E o telefone, você pode marcar um bate-papo, até a telemedicina hoje facilita tudo. Às vezes você está no Pará. Pode fazer consulta com o Dr. Cláudio Muti. 11940089272. Posso falar uma coisinha? Fala. Mas, novamente, eu estou agora com um canal no YouTube, Dr. Cláudio Muti, tá cheio de informações. Entrem lá e se inscrevam no meu canal, quero todo mundo lá fazendo um monte de pergunta para mim. Vou lá. Obrigado. Vou lá. Beijos a todos. Obrigada, doutor. Obrigado. Até a próxima. Gosto desse jeitinho. É mineiro, né? Quase. Não é mineiro, não? Sou de Bragança Paulista, Bragança do lado. Paulista. Tipo ali, né? Do lado ali. Um jeitinho bom, né? Bom da gente conversar.